Prosa boa essa, não é, gente? Como bem mineiramente dizendo. Uai, que prosa boa, Rita! Quanta coisa interessante. Assim, interessante a gente poder pensar quantas pessoas vão poder ser atingidas com essa sua fala. E aí garantir uma discussão bem interessante, né? Então, vamos para o bloco 3? Espero, né? A gente nunca sabe, né? Mas a gente vamos fazer força para que os municípios possam fazer uma discussão mais qualificada. E essa questão, né, no momento que a gente está vivendo tantos problemas, né, um momento que vamos falar de caos, criar possibilidades, ver possibilidades no trabalho. E o que você está nos mostrando é isso. Nós temos aí luzes, possibilidades para esse trabalho. Vamos criar fome? Então vamos criar mais um pouquinho de fome no bloco 3. Uma discussão sobre os agrupamentos de crianças, essas modalidades de organização. A gente sabe que a educação infantil é etária, mas como que a gente pode pensar essa ideia dos agrupamentos das crianças? Aí talvez pensar também um pouquinho lá no ensino fundamental, né? Nessa transição, como é que a gente pode estar discutindo e orientando isso melhor para as cidades? A gente tem visto várias ações que muitas vezes trazem elementos que não são da identidade da educação infantil. Então, a importância de estar pensando isso com mais clareza, né? E eu acho que é uma discussão fundamental e que você tem feito em vários momentos, né? E aproveitar esse momento em que a gente está, né, trazendo essas perguntas das pessoas que estão aí se articulando, trabalhando e discutindo e pensando nos fóruns, a ideia do plano curricular para 2021, né? Como, né, pensar isso que e você já falou isso várias vezes, do essencial que a gente não pode perder nesse momento, considerando as condições, as situações adversas que a gente tem vivido. E para terminar, né, essa nossa entrevista, pensar a articulação entre a rede estadual e a rede municipal. A gente sabe que tem municípios que as crianças saem da educação infantil e vão direto para escolas estaduais, mas nós também temos municípios em que as crianças que estão na educação infantil são matriculadas em escolas municipais. Então, como é que a gente pode pensar essas articulações, né, entre as redes? E mais, aí eu trago uma questão, um problema que foi muito falado. As crianças tiveram acessos diferenciados ao trabalho remoto, né, uma implicação dessa discussão, desse trabalho, do acesso às tecnologias. Então, como pensar isso e o que você pode estar nos trazendo aí de orientações? Ok. Primeiro, agrupamentos de crianças na educação infantil, nós já temos orientações legais na LDB, nas diretrizes e em várias normas de conselhos municipais e estaduais, né? Eles podem ser flexíveis, né? Nós podemos agrupar por atividade, né? Tem creche e pré-escola que as crianças, elas frequentam os chamados espaços de atividade. O ateliê de arte, né? O ateliê de teatro, o espaço de leitura e de biblioteca e de contação de história, o espaço externo, né? Nós temos a maioria das instituições em turma por idade, né? É possível também enturmar por ciclos de formação, né? O ensino fundamental, ele enturma mais por ciclos do que a educação infantil, né? A educação infantil está quase seriada. Crianças de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, percebe? Mas, então, o critério de enturmação é a idade na relação com a proposta pedagógica, tá? Na educação infantil não tem dúvida disso, né? Eu recebi uma criança de 5 anos transferida do norte do Brasil. Como que eu enturmo ela? No agrupamento de crianças de 5 anos. Aonde estão as crianças de 5 anos na sua instituição? Mas nunca frequentou a educação infantil. Mas é assim que se enturma na educação infantil, tá? É por idade. Nós somos a única etapa que a idade é um critério, né? E existe uma idade
própria para a educação infantil. Eu acho que nós exploramos muito pouco essa identidade da educação infantil, né? Essa identidade etária. Tá? Então, agrupamentos, o grande indicador é a idade na relação com o projeto de trabalho da instituição. Né? Questão do plano curricular. Eu acho que aí isso tinha que estar em discussão desde abril. Desde abril, e só os professores e os gestores e os pesquisadores da educação podem fazer isso. Porque se eles não fizerem, outros setores da sociedade vão e estão fazendo. Em outras palavras, qual é a nossa proposta de trabalho na educação infantil para 2020? Como nós vamos replanejar, reorganizar os objetivos, as finalidades da educação infantil, das diretrizes, da base nacional. Tudo isso tem que ser reorganizado. E, na minha opinião, não propriamente reinventado, mas reorganizado. Os objetivos da educação infantil são muito, muito atuais. Né? Embora não seja possível avaliar em larga escala se uma criança sabe brincar, né? Se uma criança sabe explorar, conviver, isso não se aplica, não se avalia em teste, mas nunca esses objetivos foram tão significativos para a infância. A infância está tendo que aprender a conviver com a morte de um modo abrangente, de um modo presente na sociedade e no tempo de infância dela. Essa é uma marca que essas crianças terão. Né? E como que fica isso nos meus objetivos de ensinar a criança a conviver? A conviver com a falta, a conviver com a perda, a conviver com o medo, a conviver com o reencontro, a conviver com a família. Né? Então, embora eles sejam super atuais, e por isso eu não sei se trata de reinventar ou de replanejar, de reorganizar. Tá? Mas essa é uma questão que eu vejo como uma das maiores omissões da educação. Né? Como que a educação se pergunta tanto de validação de ano, se pergunta tanto de carga horária e não está propondo, pesquisando, dialogando sobre essa reorganização das aprendizagens essenciais nesse contexto de pandemia e de pós-pandemia. E acho mais, em se tratando de uma reorganização, na minha opinião pessoal, deveria ser dado conhecimento aos órgãos normativos dos sistemas. Ou seja, se eu fosse uma secretária municipal de educação, eu jamais refaria esse planejamento, essa organização, sem pedir uma posição do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual. Né? Sem dividir esta responsabilidade com um órgão colegiado plural, que é diferente do papel da secretaria. Né? Então, eu vejo que o plano curricular é urgente, eu vejo que ele tem que ser construído coletivamente no âmbito de cada escola, porque cada escola é uma realidade, cada escola tem uma possibilidade, né?
e ele deveria ser dialogado com os órgãos o órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Dialogado, né? Não aprovado, né? Não no sentido de uma tutela. O Conselho Estadual tem que aprovar, o Conselho Municipal tem que aprovar. Não, ele tem que tomar conhecimento e se posicionar para dividir a minha responsabilidade de órgão executivo, de gestora da educação. Né? E essa questão da articulação de redes, no estado de Minas, nós somos o estado que tem o maior desafio em relação a isso. Porque nós somos o estado com o maior número de municípios integrados ao sistema estadual de ensino. Né? Nós ainda não temos a maioria dos municípios mineiros organizados como sistema municipal autônomo, como um sistema próprio de educação. Então, isso agrava essa articulação entre redes, né? Principalmente porque a rede estadual não atende a educação infantil. Né? Então, a rede estadual, nessa pandemia, né, soltou os PETs, que eu acho que é um avanço, é um diálogo com a educação infantil, né? É o reconhecimento da necessidade desse diálogo, mas no âmbito do atendimento, a rede estadual não tem mais creches e pré-escolas. Elas foram, na minha opinião, né, precipitadamente extintas ou integradas ao sistema municipal. Né? Então, as redes municipais. Então, essa situação ela é muito grave, muito grave. Daí, essa necessidade, tá? Inclusive, de um diálogo com o Conselho Estadual de Educação, com as superintendências regionais de ensino. O Conselho Estadual de Educação aprovou, no final do ano passado, né, a resolução sobre a educação infantil. Nós temos todo o interesse, né, de que essa resolução seja implementada, né, pelas superintendências, pelos municípios, né, pelas redes municipais. Né. Inclusive, estamos em negociação, né, com a Secretaria Estadual de Educação, na perspectiva de fazer uma formação para as superintendências, não apenas sobre a resolução da educação infantil, mas sobre a resolução 474, que também orienta as atividades durante a pandemia. Né? É uma resolução importante do Conselho Estadual de Educação para os municípios que integram o sistema estadual, que permanecem integrados ao sistema estadual. Então, de concreto, eu diria que essa não pode ser uma ação individual de uma escola de ensino fundamental ou uma escola ou uma pré-escola. Né? Nós temos que pensar numa política estadual, tá? Que contribua com essa articulação da rede estadual ou das superintendências regionais com as redes municipais. E a proposta, né, que a gente está aberta a discutir, está aberta a contribuir, seja como Secretaria de Educação, seja com o Fórum Mineiro, é a proposta de uma formação específica sobre a realidade da educação infantil no estado de Minas Gerais. Né? Sobre as regras da resolução da educação infantil, da resolução 474 e das redes municipais, porque quem autoriza, né, a educação infantil nas redes municipais que não constituíram seu sistema próprio é a superintendência, é o Conselho Estadual. Então, esse diálogo, ele é uma estratégia importantíssima para isso que vocês estão pedindo,
uma articulação entre o Estado e os municípios, entre a rede estadual, que recebe a criança da educação infantil, e as redes municipais, né, que não têm sistema próprio. Então, também orientam segundo, né, os critérios do Conselho Estadual. Né? E eu queria, antes de terminar, também colocar algumas propostas que eu acredito muito nelas, sabe? Assim, primeiro é essa proposta de diálogo, né? Nós temos que insistir, nós temos que dialogar. E não é só com a educação, não. Né? Nós temos que dialogar com a assistência social, com o Ministério Público, com o prefeito, né? Com as faculdades de educação. Né? Minas, além de uma rede estadual, tem uma rede federal significativa de instituições de ensino superior. Vamos abrir um ciclo de debate com as faculdades de educação sobre essas questões da educação infantil, né? Sobre o papel das faculdades de educação nesse contexto, que é um contexto que está demandando formação. Formação para lidar com as tecnologias, formação para conhecer a doença e os meios de proteção em relação à doença. Os professores, os trabalhadores da educação, toda a pesquisa que a gente faz, eles expressam esse medo da doença. E expressam uma posição ilusória em relação à vacina. Isso é desconhecimento. Isso é falta de informação. Nós temos que criar mecanismos de formação sobre essas questões. Ter medo é legítimo. Medo é um sentimento de proteção. Mas, muitas vezes, alimentado pelo desconhecimento, pela falta de informação, pelas fake news, pelas mentiras, pelos interesses que não têm compromisso com o direito à educação. É muito grave a violação do direito à educação que a sociedade brasileira está vivendo. É muito grave. Será cobrado, né? Essas questões terão um preço, elas voltarão. Né? E não é um preço para a educação, não, gente. É um preço para a sociedade. A sociedade vai pagar um preço pela negação que está sendo feita do direito à educação. Né? Então, esse diálogo, ele é importantíssimo, mesmo que, às vezes, ele nos frustre, mesmo que, às vezes, ele nos dê a impressão de que não está adiantando nada, de que nós estamos cansados, né? De que nós estamos errando. Mas eu continuo acreditando no diálogo. Um diálogo ampliado. O assunto deixou de ser restrito à educação. Tá? E, então, eu vejo, né, na formação que nós precisamos garantir para os trabalhadores, num diálogo ampliado com vários setores da sociedade e na reorganização, né, do que vocês chamaram de plano curricular, de que vários documentos têm chamado de reinvenção da escola. Eu mesmo falei muito em reinvenção da escola, né? Estratégias importantes, né, de enfrentamento dessa situação de excepcionalidade. E uma situação que não termina em 2020. E isso tem que nos dar ânimo, isso tem que aumentar o nosso compromisso, né? Porque 2020, ele vem colado em 2021. As consequências de 2020 se
estendem e darão a identidade de 2021, né? Para o bem e para o mal. Depende de nós. E eu quero continuar acreditando que serão para o bem, né? Que esses grandes desafios, que essa grande excepcionalidade, que essa grande crise da humanidade também contribuirá para avanços no âmbito da educação e principalmente no âmbito da educação infantil. Muita coisa boa nessa conversa, né? Muitos elementos para o nosso trabalho. Rita, a gente queria te agradecer muito. Nossa, foi muito bom. Eu acho que provocou, fez refletir, e eu acho que uma conversa tem que provocar isso, né? Tem que fazer as pessoas pensarem sobre essa realidade, não é? Exatamente, né? Ontem eu estava relendo, eu estou limpando meu escritório, e junto às minhas agendas de anos, e resolvi, vou jogar fora, pilha de agenda assim, né? E em cada ano eu escolho um tema, uma citação, né? No início da agenda. Então, em 1995, eu escolhi uma citação do Saramago sobre destampar e tirar as tampas. Em que ele fala o seguinte, né? Que mesmo quando a gente tira uma tampa, e ele chama de tampa, de nuvem, né? De obstáculo, eu posso depois pegar para ler para vocês, né? Se interessar. E você descobre alguma coisa, você não pode se enganar com aquilo. Verificar é a palavra de ouro. Ele diz isso. Verificar é a ação de ouro. Então, eu acho que o nosso tempo é um tempo de verificar, de tirar a tampa, né? De continuar pesquisando, de continuar buscando compreender essa realidade tão desafiadora. Com certeza. A gente tirou a tampa aí desse 2020, nós temos coisa demais para pensar sobre ele. Né? E ele vai se estender. Esse 2020 vai render muita coisa para a gente discutir e pensar. Vai sim, né? Gente, então assim, eu acho que foi uma entrevista muito agradável, Rita. Poder conversar com você é sempre muito bom. A clareza, né? Eu acho que isso é unânime, todo mundo que conversa, que te ouve, sente essa clareza e essa força de discussão, de pautar a educação infantil sempre, com muita amorosidade, com muito respeito e responsabilidade. Acho que isso que é o mais importante. Com certeza, né? Obrigada. A gente agradece muito os fóruns. Eu agradeço muito, ok? E para poder encerrar, eu queria encerrar com uma frase do Paulo Freire, centenário do Paulo Freire esse ano, acho que a gente não pode esquecer disso, de referendar esse grande educador brasileiro. E ele tem uma frase que fala muito desse processo que você nos colocou. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Então, ato de ter coragem para fazer esses diálogos. Não pode temer o debate, a análise da realidade, né? Destampar e verificar. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. E nós queremos que seja real, densa e que produza efeitos. Então, assim, um agradecimento profundo. Muito obrigada.